Salve Maria. Esse assunto eu já falei em outros áudios, até lives um pouco, mas a gente pode relembrar e acrescentar novas coisas aqui. Nós temos o tripé da Santa Igreja, tripé, que é o magistério, a tradição oral e a tradição escrita, que são as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras e a tradição oral não entram em contradição, de forma alguma. Existem a tradição com T minúsculo e a tradição oral com T maiúsculo. Ou seja, o depósito da fé contido, né? Essas duas tradições, a tradição escrita e a tradição oral, e o magistério, que é guardião desse depósito fidei, depósito da fé. Nós sabemos que no Antigo Testamento, primeiro, houve toda uma tradição oral, ou seja, comunicada oralmente. Só depois, por circunstâncias, também por providência de Deus, para chegar até nós, foi necessário Tá parando bastante aqui, não sei se vocês estão ouvindo com pausas. Então, antes do Antigo Testamento ser escrito, houve a tradição oral. Não foi assim, alguém sentou na mesa e vamos escrever o Antigo Testamento. Não, houve toda uma história do povo de Deus, uma história longa, sofrida, cheia de conquistas, vitórias, percas, pecados, acertos, pedidos de perdão. Histórias belíssimas, né? E reais, concretas. E somente depois foi havendo uma necessidade circunstancial, mas também providencial, para que fosse também documentada, mas apenas não é um documento histórico, é uma revelação. Não é um documento científico, não é um documento geográfico. Nas Sagradas Escrituras nós temos ali a revelação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, a gente sabe que antes do Antigo Testamento ser escrito, ele foi vivenciado. Isso é óbvio, né? Não era tipo assim, a pessoa, vamos aqui escrever nossa história e inventar coisas de si. Pelo contrário, ali uma presença muito real ali na escrita, né? A história do povo de Deus. Claro que com vários gêneros literários, em especial no Antigo Testamento, inúmeros gêneros literários, para apresentar ali a revelação divina, para apresentar também a história do povo de Deus, para apresentar as exortações, os consolos, a condução de Deus para esse povo. Então a tradição oral precedeu a escrita do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, também é a mesma coisa. O anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho, o anúncio daquilo que nós chamamos Boa Nova de Cristo, tudo isso foi feito pela tradição oral, na tradição oral, ou seja, o anúncio do querigma. Somente depois foi necessário, né, escrever. Quando Jesus dá o seu ide lá em Marcos, pregar o Evangelho a toda criatura, esse Evangelho não era o Evangelho que ele levava aqui debaixo, né, e ia anunciando. Não, é aquilo que eles tinham ouvido. É tanto que no Atos dos Apóstolos vai falar, e também em Coríntios, que nós não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. Nós anunciamos o Cristo crucificado, nós proclamamos, mas a esse Cristo o Senhor ressuscitou dos mortos, como vai falar o livro de Atos e depois em Coríntios. Então é o anúncio do Cristo ressuscitado, mas que padeceu, que sofreu, que morreu por amor, mas que tem uma história, tem o que ele pregou, tem o que ele ensinou, tem o que ele viveu, as relações de amizade, as relações onde ele teve que exortar as pessoas, exortar também vários grupos dos fariseus, né? Exortar os saduceus e demais pessoas. Então houve toda uma história. Depois é escrita a primeira carta aos Tessalonicenses, onde Paulo faz primeiro a missão, o anúncio, depois ele tem a necessidade de estar ali como um bom pastor
tirando as dúvidas, exortando, consolando, edificando através das cartas. E depois nós vemos também os evangelhos sendo escritos, ou seja, primeiro houve a tradição oral do Novo Testamento, o anúncio oral explícito do querigma. Aí somente depois os evangelhos e primeiro as cartas, né, foram escritas. Então, às vezes a gente vai lendo a Bíblia achando que foi assim, uma mágica, né? Caiu a Bíblia, como diz o Padre Paulo, com zíper e tudo, e a gente está com ela. Não é assim. Teve todo um processo. E depois teve todo o processo de discernir quais eram os livros inspirados, porque começou a aparecer muito material, demais, em excesso. Então, tem todo esse histórico, né? Não é apenas alguém que resolveu escrever e pronto. Tem ali o autor, que é o próprio Deus, que é a inspiração do Espírito Santo, e tem o autor humano ali, que tem uma cultura, uma história, uma vida, e que às vezes ele escrevendo ali, ele não ia ter noção do que Deus, né, ia fazer através de tudo aquilo que ele estava escrevendo, né, porque estava além, né, do que ele pudesse receber. Porque a palavra de Deus é esse tesouro inesgotável, né? Então, que é um pouquinho pra gente meditar um pouquinho das Sagradas Escrituras e a tradição oral. Lembrando que é o magistério da Igreja que nos ensina, que nos faz discernir o que de fato, que nos ensina o que de fato é a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras e a verdadeira interpretação da tradição oral. Lembrando que elas não são antagônicas, elas não são rivais entre si. Elas se complementam, tá bom? Então, magistério, tradição oral e tradição escrita. Aqui é apenas um pequeno vídeo, a gente pode fazer demais vídeos falando do assunto. Um abraço para todos, um ótimo dia.